Irmãos e irmãs, todas as vezes que falamos de um dogma religioso, nós não estamos falando de uma camisa de forças, mas estamos falando de uma verdade da fé. Um dogma é algo que a Igreja apresenta para que a gente acredite e professe a fé. Não se pode negar um dogma. Aquele que nega um dogma, uma verdade da fé, sai da comunhão da fé, sai da comunhão da igreja. O que a gente pode fazer sem nenhum tipo de problemas, bom, imagino que não, né? Sem nenhum tipo de problemas, é ler, pesquisar, estudar, debater, para entender aquilo que foi apresentado como uma verdade da fé. Sobre a figura de Maria de Nazaré, há 4 verdades afirmadas pela Igreja a ser assentida e celebrada pelos fiéis. A primeira verdade, o primeiro dogma mariano sobre Maria de Nazaré, é que ela é virgem. A segunda verdade é que ela é imaculada, não nasceu com o pecado original que é próprio dos seres humanos. Ela é também a mãe de Deus. Mas vejam, já falo do quarto, mas vejam, todas essas verdades sobre Maria estão em vista do Cristo. Quando se diz que Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado, é porque numa figura, numa imagem, para talvez melhorar a minha exposição, a água da graça, a água da salvação que o Senhor concede, não poderia vir num vaso, num copo sujo. Aquele que é o Senhor, o todo puro, sem pecados, não poderia ter nascido de uma pecadora. Então, em vista dos méritos de Cristo, Nossa Senhora foi preservada. Depois, quando se diz que ela é mãe de Deus, ela não é mãe da Santíssima Trindade, ela não é mãe do Deus Criador, ela é filha, ela também é criatura desse Deus Criador, do Deus Pai. E ela é esposa do Espírito Santo, então ela não é mãe nem do Espírito Santo, nem de Deus Pai. Mas o que se afirma é que Cristo, Jesus, é o Filho de Deus, e desde sempre, na realidade humana, claro, desde o Natal, desde sempre, repito, desde o Natal, Ele é 100% Deus e 100% homem. Se Ele é 100% Deus e 100% homem, ela é mãe de Deus. Lógica elementar. E a outra verdade é uma consequência dessas. Só foi proclamada em 1950, no dia 1º de novembro, que Nossa Senhora, tendo terminado o curso da sua vida terrestre, foi assunta ao céu, foi elevada ao céu em corpo e alma. No passado, falava-se não da morte de Nossa Senhora, não da Páscoa de Nossa Senhora, mas falava-se da dormitio, em latim, que é a dormição. Teria sido Nossa Senhora posta num sono e levada ao céu. Hoje muito se especula, muitas coisas. Já vamos especular um pouco aqui também. O que hoje nós estamos celebrando está no calendário para o dia 15 de agosto. Nossa Senhora da Assunção. É a principal festa de Nossa Senhora. A principal festa. Por isso, no Brasil, ao invés do dia 15, a não ser que caia no domingo, é transferida a festa para o próximo domingo, no caso, hoje. Nós olhamos para o céu e contemplamos, ao lado de Jesus, a Virgem Maria. E Jesus está sentado à direita de Deus Pai, na sua glória. Portanto, hoje nós temos certeza que um ser humano entrou no céu e é para lá que a gente também vai. Se Eva fechou a porta do céu, Nossa Senhora reabriu a porta do céu. Repito, se pelo pecado
de Eva, a porta do céu se fechou, os seres humanos foram expulsos do paraíso, Nossa Senhora abre de novo a porta. E por ela, a porta do céu, passam todos aqueles que caminham em direção a Deus. O que a gente pode especular nesse dia? Pensando um filósofo que marca a gente, ainda que a gente não tenha estudado filosofia, não saiba filosofia, chamado René Descartes, ele criou um método cartesiano, e um dos passos desse método é a análise. Para analisar uma situação, você divide-a em muitas partes simples, e a partir dessa divisão você analisa, observa cada parte e depois visualiza o todo. No meu tempo de faculdade, um professor dizia que ia chegar a hora, e já chegou, ia chegar a hora de ter um especialista da unha, do dedo mindinho da mão direita. Não é problema que tenha um especialista da unha, do dedo mindinho da mão direita. Se fôssemos aqui fazer uma rápida conferência, temos alguns especialistas em algumas matérias. Ok. O problema é que, ficando tão fixado nas pequenas partes, a sensação que se tem é que perdemos a noção do todo. Não conseguimos mais enxergar o todo. Discute-se, briga-se, exige-se tantas questões miúdas da vida humana que quase se nega a humanidade. Não tem problema que exista o especialista da unha, do dedo mindinho da mão direita. O problema é que esse especialista da unha, do dedo mindinho da mão direita, lembre-se que a unha do dedo mindinho está no dedo, que está na mão, que está no braço, que está no corpo, que está no mundo. E por vezes, a gente desce tanto a uma particularidade que perde o todo. Por exemplo, isso foi questões bem debatidas, filosóficas, teológicas, e muita gente ainda se pergunta que horas, e atualmente falando de aborto então, volta com muita força, que horas que Deus coloca a alma na pessoa, como se isso fosse necessário que a gente soubesse. Trazendo mais para nós aqui, para o ambiente da missa, alguém vem e pergunta assim para o padre: Padre, que horas? Assim, mas que horas? Modo de dizer, viu gente? Pelo amor de Nossa Senhora, hein? Que horas que Jesus baixa aqui? Porque ele não baixa aqui, claro, né? Baixa aqui era um site de downloads na internet, né? Baixa aqui. Então, que horas? Que palavra? Como é que se dá? Essa especulação não é necessária. Não é necessária. O todo é que o Senhor está aqui. Às vezes a pessoa pergunta para saber se ela pode ou não comungar, que hora ela tem que chegar na missa para poder comungar. Para poder comungar, você tem que chegar na missa antes da missa começar. Começa às 7h30, pelo menos 7h25 esteja na igreja. Ponto. Mas a pessoa pensa por quê? Se ela chegou atropelada ali e tal, atrasou um pouco, pode comungar? Pode. Agora, se você saiu de casa, porque já sabe que o padre fala bastante, mirando assim mais ou menos, vai ser 8h30 a comunhão, aí chega 8h30, você não pode comungar. Está mal intencionado. Por vezes, a gente se perde, então, nessas questões que poderiam até ter algum motivo, sentido, mas elas não poderiam suplantar a verdade da fé. Não poderiam. O todo é mais importante que a parte. Podíamos observar isso até mesmo na vida da gente. Às vezes a gente está passando por uma situação e dá tanto valor para essa pequena parte que nega o resto.
Passou ali 40 anos em paz, vivendo, fazendo, celebrando. Aí aconteceu uma coisa ontem, a pessoa já diz assim, minha vida não presta. Opa! Ou então convive com alguém há 40 anos, tranquilo. Aí ontem a pessoa lhe faz um mal, uma desfeita, uma ofensa. Fulano não presta. Opa! Nós teríamos que voltar a contemplar o todo. Podem ter coisas más na vida. Veja, o Gênesis diz que Deus fez todas as coisas e viu que tudo era bom. Aí a gente vai ali numa pequena parte e uma pessoa bate na outra, mata a outra e diz assim, o mundo está perdido. Mas Deus viu que tudo era bom. Que nós somos bons. E que em nós existe uma guerrinha também, que o mal também se manifesta. Então, nessa festa de Nossa Senhora da Assunção, gostaria de propor a vocês que não tivessem dificuldades, nem medos, nem receios humanos, de se relacionar pessoalmente com Nossa Senhora. Uma relação que deve ser marcada pela veneração, pela oração, pela imitação e pelo amor. Da nossa parte, venerar Nossa Senhora, implorar de Nossa Senhora que está junto do seu Filho. Ouvimos que Deus colocou tudo sob os pés de Jesus. Ele tem o poder sobre tudo e ela é a mãe desse que tem o poder sobre tudo e está junto ao coração dele. E ela nos espera. Eu sei que para aquele que ama não é preciso explicação, né? E para quem não ama nem explicação muda também. Mas não tenhamos dificuldades de nos relacionar com Nossa Senhora. Se Deus a escolheu para ser mãe do Filho dele, por que temos essa dificuldade de aceitá-la? É claro, irmãos, que se você ficar assistindo uma novela de forte tendência protestante todos os dias, vai ficar em dúvida sobre a sua fé. Porque se não bastassem as novelas espíritas da TV Globo, temos agora as novelas protestantes, bíblico-protestantes da TV Record. E você assiste todo dia e nunca lê o catecismo da igreja. Nunca gasta um tempo a mais para se aprofundar, para entender aquilo que é dogma, verdade de fé. Porque a conversa do outro é fácil. Você vai bebendo e sendo minado. Padre, mas não tem problema, até aprendi bastante coisa, ok. Mas veja, se você, católico, precisa trabalhar e deixa seu filho, sua filha, com aquela amorosa, pessoa boníssima que é a sua vizinha, mas boníssima, ótima pessoa, e de outro credo, protestante, o que for, é certo que ela vai ter mais influência religiosa sobre a vida do seu filho do que você. Ela convive muito tempo com ele. E quantos de nós aqui mantém uma fé viva, não é por causa do pai e da mãe, é por causa da avó. A avó que ia, rezava, cobrava, pedia, levava, buscava. Quantos? Para dizer que nós somos influenciáveis de algum modo. Vamos avançar para terminar. Um padre espanhol, mais ou menos estilo Padre Zezinho nosso aqui no Brasil, compôs uma música sobre Nossa Senhora. Volta àquela ideia de que Nossa Senhora está lá no céu, assunta em corpo e alma, e está à espera dos filhos, né? E ele narra uma história, né, numa dessas músicas espanholas, como que parecida à do filho pródigo. E certa vez alguém lhe perguntou qual foi a inspiração dele para essa música. E ele contou a seguinte história, um fato verídico. Que ele estava numa paróquia e foi convidado para uma refeição numa família, numa casa.
E chegou para a refeição, estavam ali conversando, chegou a hora da comida. E a mesa estava posta, todos ao redor da mesa, mas tinha ali pelo meio da mesa um lugar vazio. E o padre então perguntou se estava faltando alguém acho que ele devia estar com fome, né? Para poder rezar e começar a refeição. E a mulher disse que era o lugar de um filho dela, os outros estavam ali, o marido também, era o lugar de um filho. E ela disse, mas podemos começar, o senhor pode rezar e vamos começar a refeição. Conversa vai, conversa vem, uma asa de frango daqui, uma coxa dali, né, uma garfada de batata, tal. Passando os olhos, fixou ali no lugar vazio e perguntou, seu filho não vai chegar? E ela disse, olha, padre, ele não saiu hoje, faz alguns anos que ele foi embora, que ele saiu de casa. Mas todos os dias, eu deixo o lugar dele preparado, porque ele vai voltar. Eu espero, ele vai voltar. O menino tinha ido embora, e a vida foi seguindo, o padre também foi embora da paróquia, e foi para outra paróquia. Quando ele já estava na terceira paróquia, depois desse fato, então ele teve notícias daquela família. E a notícia era boa, o rapaz voltou, e voltou na hora da refeição. E a mesa dele, o lugar dele à mesa, estava posto, porque todos os dias ela o esperava. E foi como se ele tivesse saído de manhã para trabalhar e voltou no almoço para comer. E a vida segue. O céu está aberto. O céu tem um coração de mãe que nos espera, todos os dias com a mesa posta. Olhemos para Nossa Senhora e assim como ela nos ama, amemos ela também. Assim como ela entregou a sua vida para Deus fazer dela o que Ele quisesse, e hoje acreditamos que ela é a primeira depois de Cristo a subir ao céu, porque ela pertence a Ele, está junto do coração dEle. Ela que lá nas bodas de Caná levou a dificuldade daqueles noivos e Ele socorreu-os. Ela está sempre atenta também à nossa vida, sempre disposta, disponível para amar-nos como filhos. E foi o Senhor Jesus quem nos deu Maria, sua mãe, como nossa mãe, lá na cruz, dizendo para João, eis aí o seu filho, para ela e para João, né? Eis aí o seu filho. Como filhos da Virgem Maria, amemos, veneremos, rezemos e amemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.